Meus irmãos, estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje, terça-feira, dia 2 de março de 2021, às 19h40, para a realização da nossa palestra pública. Hoje recebemos aqui, com muita alegria, a nossa querida irmã Denise do Pupato, que é trabalhadora do CEOI, que é Centro de Educação e Orientação Espírita Jesus Gonçalves. Queremos desejar a Denise que os amigos espirituais a envolvam, a fortaleçam, a intuam, a inspirem, para que ela possa nos trazer a sua palavra de estudiosa da doutrina, para que a gente possa aprender um pouco mais. O tema que a nossa querida irmã Denise vai conversar conosco é do livro Jesus à Luz da Psicologia Profunda, Jesus e o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda, de Divaldo Pereira Franco, pelo Espírito Joana de Ângelo. E o título do estudo de hoje é Diversidade de Moradas. Então a palavra está com a Denise. Denise, você tem até 8h30, tá bom? Para trazer as suas considerações. Fique à vontade, que Jesus abençoe. Boa noite, pessoal. Acho que eu estou só entre amigos aqui, de verdade, companheiros que trabalham juntos há muito tempo. É muito bom estar numa casa amiga, onde a gente sabe que vamos recolher bênçãos do alto, certamente. Estamos envolvidos todos nós, nesse momento em que isso também nos foi proporcionado, né? À medida que estamos tão distante, mas hoje eu estou em Petrópolis. Jamais estaria aí em tempos comuns. Hoje, mesmo na correria do trabalho, eu cheguei e ainda falei para algumas pessoas, hoje eu vou fazer uma palestra em Petrópolis. É mesmo? É isso que a pandemia nos deu ainda de demonstração de que não há distâncias para nós levarmos a doutrina espírita, né? Então, como a própria Rose falou, o nosso tema é diversidade de moradas e é do livro Jesus e o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda. Joana sempre nos traz muitos conhecimentos num texto só. Então, eu tirei alguns trechos que eu achei mais importantes e vou pincelar com outras ideias que nós podemos somar aí, que é de outros espíritos de escola. Falar de várias moradas, a gente sabe, todos nós que estamos aqui, de alguma maneira, nós sabemos que existem várias moradas. Nós olhamos para a Terra com essa beleza toda, os planetas em torno, o Sol, as estrelas, a gente fica imaginando, nossa, como imaginar que haja algo ainda melhor do que isso? Se nós estamos em meio a tanta beleza, como imaginar que nós estamos em um planeta e que vislumbramos planetas ainda melhores? Nesse momento, nós temos assim, a Terra, então, considerada como centro do universo, era núcleo fundamental do pensamento cultural e religioso. Joana traz, então, o primeiro ponto, é a ideia de que a Terra já tinha sido considerada o centro de tudo. E é óbvio que os estudos, a ciência foi avançando e foi se percebendo, hoje nós temos muito mais aí avanços em relação a isso, com relação à ciência hoje, buscando planetas onde existam vidas. Mas que moradas são essas? A pergunta que eu acho que é mais interessante é porque nós já sabemos desse conhecimento, nós já temos esse conhecimento. E aí a gente fica se perguntando, o que nós precisamos entender profundamente nesse tema com relação às diferentes moradas? Então, como é que nós podemos construir a ideia de como nós vamos conquistar outras moradas? Que moradas são essas que Jesus trazia essa ideia? E essa ideia foi justamente no momento em que ele estava preparando aqueles discípulos para aquela separação tão difícil. Como
como perder um homem que levava tantas ideias boas? Como perder um homem que amorosamente educava aqueles corações, acalmava aquelas almas, preparando para a separação? Jesus ali estava preparando os discípulos para uma separação e dizendo para eles: acalma teu coração, que é isso que está lá no Evangelho, nesse capítulo que Joana traz, com as palavras dela e com a explicação histórica isso. Há muitas moradas na casa do Pai. Jesus diz: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. O capítulo desse item que nós estamos estudando já começa assim, Jesus acalmando os corações daqueles discípulos, dizendo: não se turbe o vosso coração. Será que Jesus continua dizendo isso para nós? Continua porque nós estávamos lá também, não sabemos em que condições, né, como espíritos. Mas estamos todos nessa conexão hoje, nesse turbilhão de coisas que vivemos, nessas dificuldades pelas quais o planeta está passando. Será que Jesus repete para nós: não se turbe o vosso coração? Eu estou aqui, eu estou preparando a morada. Mas ao mesmo tempo que Jesus dizia isso, ele também queria salientar que nós precisamos fazer a nossa parte. Nós precisamos preparar a morada. Aí vem a pergunta número 2. Será que eu tenho me preocupado em preparar a minha morada? Mas aí, que morada seria essa? Tem um trecho do livro de Emmanuel que ele diz assim: tua mente, tua casa intransferível, nela te nascem os sonhos e aspirações, emoções e ideias, planos e realizações. Dela partem as tuas manifestações nos caminhos da vida, e de nossas manifestações nos caminhos da vida dependem o nosso cativeiro, a sombra ou a nossa libertação para a luz. Tua mente. Será que nós nos preocupamos com essa morada? Emmanuel diz que a mente é o espelho da vida em toda parte. Como é que se dá a noção de espelho? Eu tenho um espelho na minha frente, ele reflete algo. Se a minha mente é um espelho da vida em toda parte, o que eu tenho levado na minha trajetória? Ele diz mais: definindo-se por espelho da vida, reconhecemos que o coração lhe é a face. Olhando na metáfora do espelho, o coração é a face e o cérebro é o centro de suas ondulações. É o centro de suas ondulações, é o nosso cérebro. Nós podíamos parar aqui e nós teríamos um seminário para falar de mente, de cérebro, de vibração, de morada. Então, para onde eu vou? Que morada é essa que eu tenho preparado? Onde tem caminhado o meu pensamento? Hoje eu falava para um adolescente o seguinte: ele estava trazendo a ideia de que, às vezes, o anjo da guarda, né, na visão dele, no expressar dele, e ele falando, às vezes, o anjo da guarda está falando assim: pô, cara, já não falei isso? Ah, então desisto de você. Ele falou assim para mim. Aí eu falei para ele: pois é, a gente tem que estar muito atento a isso, porque nós já sabemos, na prática, como se dá a conexão. Hoje nós sabemos. Eu falei para ele: eu tenho um Wi-Fi aqui. Você está vendo que o meu Wi-Fi aparece aí, no teu celular. Tá aí, mas vê se você consegue conectar. Aí ele disse: não, né, Denise, tu tem que me dar a senha. Eu falei: então, eu não te dei a senha, você não conecta. Como é que eu faço a conexão
com esse Wi-Fi? Eu sei que ele existe, eu sei que eu posso me conectar. Mas o que está faltando? A senha. E onde é que estão as vibrações? Você está vendo aqui o sinal do Wi-Fi na sala? Não. Você está vendo as vibrações do rádio que está tocando ali na antessala? Não. Mas eu sei que tem. Por que eu duvido? Muitas vezes ignoro as vibrações e as ondulações da minha mente, aonde elas podem chegar. Por que eu não me preocupo em me habilitar nas minhas emoções de forma, não que eu me torne um espírito zen, eu não vou sentir mais raiva, eu não vou mais me estressar com determinado... Não. Muito pelo contrário, eu preciso, inclusive, me alegrar pelos progressos que eu já sou capaz de fazer. Antes, nós não tínhamos nem consciência de tudo isso. Então, a pergunta é, eu estou com a senha? Eu sei que tem um Wi-Fi maravilhoso, capaz de me trazer informações preciosas. E aí, cada um vai ter os seus gigabytes, os seus... de acordo com o que você está proporcionando aí de abertura de internet, né? Para download, upload, tudo isso eles sabem. Mas como é que eu estou me habilitando a receber de forma limpa todo o conhecimento que chega do alto? Eu preciso limpar a minha casa mental. Eu preciso trazer conhecimento, me habilitar para que cada vez mais eu possa acessar esse Wi-Fi. Então, Jesus, quando fala dessas muitas moradas, ele está nos convocando a entrar em contato com Cristo, de termos essa intimidade com aquela esperança que alimentava quando caminhava com seus discípulos. Essa esperança tão necessária no momento que nós vivemos. Nós estamos muito mais preocupados com a transitoriedade do que com o encontro com a eternidade. O que nos aguarda é muito melhor. Mas como nós estamos lidando com os desafios da vida? Como nós temos lidado com a dor? Nesse momento que nós estamos passando, nunca se falou tanto em regulação emocional. Por quê? Porque hoje nós vivemos a mesma dor. É óbvio que vocês vão dizer assim, mas Denise, tem as suas ressalvas aí. Existem pessoas que não têm a mínima condição, que perderam seu emprego. Tem pessoas que estão sozinhas, tem pessoas que não têm ajuda. Existe, sim, algo que nos diferencia, mas a dor é a mesma. No sentido de nós temos que nos preservar, nós temos que cumprir protocolos de segurança, nós temos que usar máscara, sim, nós temos que tomar vacina, sim, nós temos que ouvir a ciência, sim. Está cansativo repetir a mesma coisa. Mas precisamos nos educar. Por que nós vemos um movimento tão grande de pessoas em rebeldia? Totalmente deseducadas. Totalmente deseducadas. Aí a pergunta, como nós estamos lidando com a dor? E aí Joana continua assim. Considerava que essas moradas poderiam ser identificadas como o paraíso, o purgatório e o inferno, para onde eram recambiadas as almas após a morte física, de acordo com a sua fidelidade. Isso nós reconhecemos até hoje. As pessoas doam o que têm para poderem guardar o seu lugar no paraíso, como se a minha morada fosse comprada. Olha que ilusão. A morada quem constrói sou eu. Por essas ondulações
pelas quais a minha emotividade plasma a minha ideia. A ideia determina a atitude, que a palavra comanda a ação. Aonde é que tudo começa mesmo, hein? No nosso pensamento. Começa nas nossas ondulações mentais, e que não ficam só em nós. Que bom que não fica só em nós, porque nós iniciamos o estudo hoje fazendo ondulações mentais de saúde. Nós vibramos saúde para aqueles que necessitam. Nós nos reunimos num feixe de pensamentos de saúde, que nós não temos ainda a ideia exata de como a espiritualidade se utiliza dessa energia desses fluidos para tratar cada um desses irmãos em sofrimento. Cada reunião dessa, o que acontece na espiritualidade em socorro daqueles que estão em aflição. Nós não vamos mudar a dor que é necessária. Nós vamos atenuar, acalmar corações, acerenar os pensamentos, para que eles possam encontrar recursos para fazer a sua recuperação ou, em alguns casos, para fazer o seu desencarne de forma mais serena, mais tranquila, inclusive para aqueles que ficam. Então, Jesus, desde aquele momento da ceia em que ele vai preparando os corações para essa separação, ele já trazia o consolo. Jesus não falou de religião nenhuma, Jesus trouxe o amor, a pedagogia do amor. Ele trouxe a pedagogia do sentimento. E ele estava preparando os corações para a dor que ainda viria. A dor individual, a dor coletiva. E nós temos nos preparado para essas dores? Jesus nos abandonou, ele continua nos preparando. Eu percebo esse consolo nos momentos mais difíceis. Eu preciso perceber que eu estou construindo uma morada onde Jesus tem lugar para ela, que há muitas moradas em mim. Jesus diz que ele veio construir a morada em nome do Pai, preparando essa casa, cuidando da casa. E eu tenho cuidado da casa para o próximo? Mas que casa é essa que você está falando, Denise? Que já está me embolando. É minha casa, é outra casa? É tudo. Eu, como casa, como moradia, o que eu tenho semeado? Porque existe um jardim interno e existe um jardim externo. As sementes que eu coloco em mim brotam no jardim externo. Tem um autor muito bom, talvez vocês já tenham ouvido. Eu estou até terminando de ler um livro dele, o nome dele é estranho de se falar. Ele é um monge vietnamita, Thich Nhat Hanh. Ele tem, o livro que eu estou lendo esqueci o nome do livro. Mas esse que eu vou falar para vocês é A Paz é Cada Passo. Tem um trechinho do livro, nesse livro, o trecho final dele, ele fala assim: cada um de nós precisa de um estoque de sementes belas, saudáveis e fortes o suficientes para nos ajudar em momentos difíceis. Porque ele diz que a nossa consciência, ela existe em 2 níveis. O nível que é semente e o que é manifestação da semente. Não é isso que Joana nos fala o tempo inteiro? E esse primeiro nível é o nível da consciência. A consciência como semente. E depois nós vamos ter a manifestação dessa consciência.
Ele diz nesse livro, que é Nutrindo Sementes Saudáveis, a paz é cada passo, porque a gente acha que a paz está fora, que a paz lá fora é que provoca a paz dentro de mim, quando não é isso. Lá fora pode estar um turbilhão e eu vou conseguir me manter em paz. Eu vou conseguir me manter em paz. Um autor escreveu uma história falando assim, que um rei reuniu algumas pessoas lá do seu reino lá e pediu para que fizessem a melhor pintura que expressasse a paz. E aí, cada um tentou exprimir a paz de uma maneira. Aí botaram pássaros, riachos, árvores lindas, paisagens belas. E entre eles tinha um que mostrava uma forte tempestade, um passarinho em meio a uma pedra. E não era uma coisa bonita, era um fenômeno da natureza. E aí o rei, de todas elas, selecionou exatamente essa. Porque aquela tela mostrava que, apesar de toda a tempestade lá fora, o pássaro aguardava paciente ela passar. Que a paz não está lá fora, a paz está em nós. E é isso que Thich Nhat Hanh nos propõe. Ele nos pergunta: que sementes eu estou semeando no meu coração? Eu tenho consciência de que as minhas emoções são sementes? Eu hoje posso ter plantado, ter deixado que germinasse uma semente de raiva. As emoções, elas não são boas nem ruins, elas são só emoções. A raiva, o medo, a alegria, a tristeza fazem parte. Mas quais são as emoções que eu estou permitindo que fiquem em mim? Eu estou semeando alegria? Ou eu estou permitindo que a tristeza se apodere de mim? Eu tenho semeado esperança? Ou eu só tenho falado das coisas negativas que eu percebo na economia, na política, na saúde, que é um desafio diário nosso? Olhar para o jornalismo e não nos deixarmos influenciar por esses vapores tóxicos. Das mensagens no WhatsApp. O que eu tenho promovido através das minhas mensagens? São mensagens de otimismo, de informações precisas, importantes, ou eu divulgo tudo que eu recebo e também passo fake news? É uma responsabilidade minha. Eu estou plantando no jardim de fora. Eu já permiti que aquela semente ficasse em mim e agora eu estou habilitando lá fora. Para que Jesus permaneça em nós, é preciso que a gente habilite essa morada. A mensagem de Jesus era mais ou menos: não adianta nada você se preocupar com a morada exterior se você não construir essa morada interna. Ele falava dessas várias moradas para que tivéssemos a ideia de que a gente não se restringisse a essa morada daqui. O mundo aqui fora só revela quem nós somos. Aí você vai dizer assim: ah, opa, Denise, peraí. Não é bem assim. Outro dia mesmo falava a respeito das situações que nós temos vivido, das nossas queixas, que também são as minhas. Eu também me vejo reclamando de coisas que eu queria que fossem diferentes. Mas não adianta eu ficar reclamando. É claro que existe um processo de ação nossa como cidadão na direção do outro, na direção do que sofre, no esclarecimento daquele que não tem conhecimento. Mas nenhum de nós aqui
é vítima. Nós não estamos vivendo essa situação e não podemos nos colocar na condição de vítimas. Nós estamos nos habilitando em uma virtude que nós deixamos de olhar. Porque Emmanuel mesmo ressalta, para cada sofrimento, uma virtude que precisa ser trabalhada. Aí a pergunta é, qual a virtude que essa dor está querendo me dizer que eu preciso transformar? Que virtude eu preciso fazer com que a minha morada seja uma banhada de sol, que ela seja arejada? A gente precisa conviver com as diferenças. O que mais nós fazemos é afastar. Eu não estou dizendo que nós precisamos conviver com ideias tóxicas. Não é isso. Nós não chegamos ainda a esse ponto. E Jesus, junto daqueles que eram mais trabalhosos, ele tinha firmeza moral, que nós não temos ainda. Mas nós podemos orar por aqueles que têm maior dificuldade, aqueles com quem eu entro em maior atrito. Eu estou semeando a paciência, a bondade. A gente pode pensar assim, eu posso ir num lugar muito bonito, eu posso ir no paraíso e não ver nada. Vocês lembram da parábola do cego de Betsaida? Jesus vai ao encontro dele, porque Jesus sabia que estava preparado para aquilo. Jesus conhece o centro das nossas atenções. Mas ele faz uma recomendação depois que o cego, depois de tantas tentativas, porque como nós, um espírito muito endurecido, falou para ele voltar para o vilarejo, voltar para a sua casa, mas não ir para o vilarejo. O que ele queria dizer com isso? É como se ele estivesse dizendo para cada um de nós, ele nos deu a condição de enxergar o mundo na sua totalidade. E agora? Ele diz para a gente, vai para sua casa, cuida dela, mas não fica no que é exterior. E o que tem no vilarejo da nossa vida hoje? As viciações, os instintos que nós ainda estamos muito aprisionados. É só nós perguntarmos na intimidade de cada um de nós, em que área do meu comportamento, dos meus sentimentos, eu estou precisando me melhorar, aprimorar, olhar com mais cuidado, fazer esse autoconhecimento que Joana, em todas as suas páginas, em todos os seus livros, ela sempre nos convoca. Que Santo Agostinho deixou para nós como mensagem? O que nós estamos construindo? No livro Justiça Divina, Emmanuel diz assim, eu acho linda essa frase, que é um sacode para cada um de nós. O céu começará sempre em nós mesmos, e o inferno tem o tamanho da rebeldia de cada um. Tá bom para a gente ficar aqui discutindo o tamanho da nossa rebeldia? Será que eu já parei para pensar se eu estou construindo o céu em mim mesmo ou se eu vou continuar na rebeldia? Qual a área da rebeldia que eu tenho que olhar com mais cuidado? Rebeldia ante a lei do Criador? Onde está a minha rebeldia? Às vezes a gente entra em luta com Deus. Mas a gente sabe, né, que o amor de Deus cobre a multidão de pecados.
Aí a gente pensa assim, olha, a gente não tem ideia do amor de Deus, tem? A gente acha que tem, mas vamos pensar assim, olha, vamos tentar fazer aí um esquema para a gente poder dimensionar. Pensa naquela pessoa que você mais ama nessa vida. Visualizou todo esse amor? O quanto que é importante? Tá, vocês podem dizer aí em pensamento para mim, uma só não, Denise, eu tenho muitas. Tá, reúne todas essas nesse amor todo. Agora multiplica por 10 milhões de vezes. É o amor de Deus por cada um de nós. Porque nós ainda nem sabemos amar. Nós ainda não sabemos amar. Nós estamos ensaiando esse amor que Jesus ensinou. Ensaiando. Nosso amor ainda é posse. Então, as sementes do amor, todas as sementes boas estão na nossa consciência. Vamos permitir que elas brotem nos nossos corações. E vamos também fazer a técnica da gratidão, que hoje, para a ciência, já é considerado terapêutico, não é mais religioso. A técnica do perdão, a técnica da gratidão, a técnica da positividade faz parte da psicologia hoje. Não é religião. Tem um livro belíssimo de Desmond Tutu chamado O Livro do Perdão. Ele escreve com a filha dele, é um livro belíssimo. Não tem nada de religião. Ele vem falando que o perdão é um passo a passo. E o perdão é uma conquista. O perdão não é libertar ninguém do erro. O perdão é me libertar do aprisionamento à situação equivocada pela qual eu vivenciei no erro de alguém. Porque a gente sempre se acha na condição de perdoar, a gente nunca se vê na condição de ser perdoado, né? Porque nós já erramos muito. Será que nós colocamos na balança como um erro maior? Joana diz assim ainda: suas criaturas a segui-lo, pois, que somente assim alcançariam Deus pelo conhecimento e pelo sentimento, integrando-se no psiquismo superior que dele dimana, com toda justeza, portanto, considerando a ignorância humana e elucidando quanto à necessidade da plenitude, explicitou que há muitas moradas na casa de meu pai, em convite subliminar, ao mesmo tempo direto, para que todos se empenhassem por alcançá-las. Jesus dizia e reconhecia que ainda tínhamos muito a caminhar. Não há no Evangelho exigências. Há no Evangelho consolo e explicação. É didático. O Evangelho é didático. Cabe a cada um de nós nos apropriarmos desses ensinamentos. E o que nós temos feito na direção de construirmos esse céu em nós mesmos e nos afastarmos da rebeldia? Quando nós estamos assim envolvidos em sombras, mágoas, tristezas, a gente fica impedido de sentir esse amor de Deus. Esses sentimentos que nós sabemos, e cada um de nós tem aqui aquele que sabe que é o seu calcanhar de Aquiles ali, aquele que é mais difícil para mim. Todas as vezes que eu aciono essas emoções e permito que elas fiquem, porque eu só resolvo aquilo que eu reconheço. Eu não consigo fazer um combate naquilo que eu não enxergo. Eu preciso encontrar e dar nomes àquilo que eu estou sentindo. E aí sim eu vou resolver. E aí Joana de Ângeles tem um termo
que ela usa muito nos livros dela, que é um empréstimo de Jung, né? Ela pega emprestado muito nos livros dela o termo sombra. Ela fala de inconsciente coletivo, né? Jung fala de inconsciente coletivo, do nosso inconsciente, da nossa consciência. Ele chegou muito perto de destrinchar o espírito, né? Mas não era o momento. O que é a sombra? Jung traz um termo que é da física, assim como resiliência também. Sombra, se nós formos buscar esse conceito na física, para ter sombra, prescinde luz. Ninguém faz sombra na escuridão. Então, sombra é uma luz projetada, tem luz, ela é projetada, mas tem um obstáculo. Esse obstáculo faz com que surja uma sombra. Olha que explicação que Jung traz, um conceito que para a gente fica assim tão evidente. É só nos perguntarmos quais as barreiras a minha luz de consciência, a divindade em mim está encontrando que causa essas sombras. Mas é luz. Eu sou luz. Brilha a vossa luz. Vós sois deuses. Será que eu já tomei consciência de todo o meu potencial? É preciso, então, que eu faça o trabalho que Joana nos propõe. O trabalho de olharmos para... Ah, mas é trabalhoso, Denise. É trabalhoso. É trabalhoso, sabe por quê? Porque não é educar os filhos, porque também educar os filhos é uma repetição. Não pode, tira o dedo aí da tomada, você vai levar um choque. Imaginem os nossos mentores, gente. Tem horas eu acho até que eles já desistiram, afastar, deixa agora, deixa com ela mesmo, né? Alguns momentos assim que eu me vejo fazendo perdendo a linha com alguns aspectos que a gente está vivendo hoje no Brasil. E eu repito para mim mesmo, dá 2 passos para trás, faz silêncio. Como o silêncio é necessário e tão difícil para nós ainda. Silenciarmos diante da ofensa, mas também diante de uma opinião completamente equivocada que o outro tem. Que momento desafiador esse o nosso, né? E aí cada um de nós pode fazer a sua avaliação. Como eu tenho me comportado diante dessas adversidades? Eu trouxe um trechinho aqui do livro, de Emmanuel também, por Chico Xavier, que é Refugia-te em paz. Havia muitos que iam e vinham e não tinham tempo para comer. Foi Marcos, capítulo 6, versículo 31. E Emmanuel nos diz assim: o convite do mestre para que os discípulos procurem lugar à parte, a fim de repousarem a mente e o coração na prece, é cada vez mais oportuno. Acho que essa mensagem foi feita agora, né, gente? Eu não sei nem de quando é esse livro, mas é para hoje, né? Vou repetir. O convite do mestre para que os discípulos procurem lugar à parte, a fim de repousar a mente e o coração na prece, é cada vez mais oportuno. É preciso que, nesse momento, busquemos repouso para a mente e o contato com a prece. Porque muitos iam e vinham, mas não tinham tempo para comer. Somos nós. Será que nós estamos dedicando tempo a semear o que é melhor em nós através desse estudo e do conhecimento?
Nunca houve no mundo tantos templos de pedra como agora para as manifestações religiosas. Está atual, Emmanuel, né? E jamais apareceu tanto volume de desencantos nas almas. Não é isso? A legislação trabalhista vem reduzindo a atividade das mãos, como nunca, no entanto, em tempo algum surgiram preocupações tão angustiosas como na atualidade. Olha, nós evoluímos tanto, eu acho que pelas carinhas aqui somos quase todos da mesma época. Nós nos comunicávamos através de orelhão, com fichinha quentinha. Ó, minha mãe falava, não saia de casa sem uma ficha, hein? Hoje, os pais rastreiam os filhos, falam, a gente fala com a pessoa lá nos Estados Unidos, nós fazemos os encontros virtuais dos cursos com pessoas do mundo inteiro. O que nos aguarda no futuro? O que ainda vem mais de atualidade aí, de evolução, né? Mas nunca vivemos tantas angústias. Olhe para os jovens. Eles conversam pelo WhatsApp, eles jogam online, eles falam pelo, não sei daqui do link, não sei das quantas, tem tanto nome que eu até me perco. E alguns dizem que não têm amigos. Vivem angustiados. Jovens em depressão mesmo antes da pandemia. Crianças relatando tristezas que não sabem de onde vêm. Somos nós, espíritos, gritando hoje que é muito mais, a nossa necessidade é de amor. Nós precisamos de amor. O mundo exige amor. E Emmanuel, aprimoram-se as teorias sociais de solidariedade e nunca houve tanta discórdia. Ó, meu amigo, se adotaste efetivamente o aprendizado com o Divino Mestre, retira-te a um lugar à parte e cultiva os interesses de tua alma. Tá bom para vocês? Para mim foi um chamado, como se Emmanuel estivesse do meu lado falando comigo. Olha que intimidade que eu tô. É possível que não encontres o jardim exterior que facilite a meditação. Ah, aí vem aquela página que está lá no livro Boa Nova, de um dos discípulos reclamando da sua família, questionando que ninguém o entendia. Se tem alguém aqui que não tem problema em família, pode levantar o dedo, porque todos nós aqui vamos morrer de inveja. Família boa, como diz meu filho, é do porta-retrato, né? É da Doriana, é do Facebook. Eu, na minha pequenez, saí do Facebook, só entro para assistir palestra, porque não estava dando conta das informações e eu saí. Eu preciso aprender a me retirar nesse canto, mas o lugar que eu preciso cultivar está aqui, ó, na minha morada interna e aqui dentro da minha casa, nos meus desafios diários. É possível que não encontres os jardins que facilite essa meditação. Ele está dizendo, pode ser que a gente não encontre, mas penetra o santuário dentro de ti mesmo. Há muitos sentimentos que te animam há séculos, imitando em teu íntimo o fluxo e refluxo da multidão. Passam apressados de teu coração ao cérebro e voltam do cérebro ao coração. Naquele movimento que Marcos disse, que iam e vinham e não tinham tempo para comer. Incapacidade de acesso à luz espiritual. São os princípios fantasistas de paz e justiça, de amor e felicidade que o plano da carne te impôs. Em certas circunstâncias da experiência transitória, podem ser úteis, entretanto, não vivas exclusivamente ao lado deles. Exerceriam sobre ti o cativeiro infernal. Agora vem a lição de Emmanuel. Refugia-te no templo à parte, como fala Marcos ali, dentro de tua alma, porque somente aí encontrarás as verdadeiras noções da paz e da justiça, do amor e da felicidade reais a que o Senhor te destinou. Essa é a morada que precisamos construir ainda hoje, com bases no conhecimento que já temos, gratos por essa doutrina que diz para a gente, faz a tua parte,
porque o Pai não te abandonou. Que Jesus está dizendo hoje para a gente, mais do que nunca, não se turbe o vosso coração. Que nós possamos guardar conosco essas mensagens que acalmam e que fazem com que a nossa alma se alimente de esperança, de fé e de paz. Obrigada pela oportunidade, companheiros. Nós agradecemos a nossa amiga Denise por essas palavras que ela nos trouxe, realmente vai nos levar a fazer muita reflexão, não é? E pensar realmente, porque os tempos são chegados e precisamos saber como viver esses tempos, não é verdade? Então, eu vou pedir agora, agradeço a Denise pela oportunidade que ela nos concedeu de ouvi-la. Outros convites eu farei, Denise, com certeza, você, minha amiga querida. E eu quero pedir nesse momento para a nossa irmã Carmen Matos, para ela fazer a nossa prece de encerramento. Então, agora, muito gratos por essa noite de estudos, que possamos cultivar essas boas sementes em nossos corações, sabedores de que não estamos sós, que estamos amparados, e que as lutas são muitas, mas que venceremos com o apoio dos nossos mentores, nossos amigos espirituais, o nosso anjo da guarda. Que possamos arrebanhar tudo que aprendemos nessa noite e tranquilizar nossos corações de que essa morada é construída por nós mesmos. Esse jardim é cultivado por nós mesmos. Que possamos ser bons jardineiros e cultivar esse território que nos pertence com muito amor, com muito carinho, junto do Mestre, que não nos abandona. Que Jesus abençoe a todos nós aqui presentes, dos dois planos da vida, e que possamos estar em paz, que a caminhada é dura, mas a gente consegue. Graças a Deus. Rose, eu não estou te ouvindo. Aqui meu microfone desligou. Gente, mais uma vez, boa noite para todos. Denise, mais uma vez, obrigada por aceitar o nosso convite, pela sua disponibilidade. Um abraço à família. E para vocês, meus amigos, um beijo no coração. Que o Senhor abençoe a todos nós, abençoe nossas famílias, nos fortaleça e sigamos em frente aí, firmes, com fé, lavando bem as mãos, usando máscara e pedindo a Deus forças para a gente atravessar esse caminho, mas sempre buscando auxiliar aqueles que necessitam, tá bom? Tchau, tchau, meus amigos. Fiquem com Deus, que o Senhor abençoe a todos nós. Boa noite a todos. Obrigada, Bia. Boa noite a todos. Oi, Verinha. Tchau. Saudade, Verisaura. A palestra foi ótima, Denise. Boa noite a todos. Beijo. Boa noite, Inês. Tchau, beijo. Boa noite, Fernanda. Boa noite. Boa noite.